Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E nesse dia pós-decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o habeas corpus para o ex-presidente Lula, a gente traz aqui mais uma vez para conversar com a gente ele que sempre nos esclarece muito esse quadro conturbado político que a gente tem aqui no Brasil, que é o cientista político Malco Camargo. Seja muito bem-vindo, Malco. Bom dia, Delma. Bom dia, Rodrigo. Prazer estar aqui com vocês, com os ouvintes da Rádio Super. Quase nosso sócio aqui, né, Delma? Terceira vez já, e foi o nosso primeiro entrevistado do Café com Política. É bom que se diga, no dia de estreia da Rádio Super, em 12 de junho do ano passado. Sempre um prazer estar na casa. Malco, te surpreendeu a decisão do STF ontem? Não, ela já era um pouco reflexo da decisão anterior. A mudança do Gilmar Mendes também já era esperada e a grande dúvida era como se comportaria a ministra Rosa Weber. E ela foi coerente com as decisões tomadas nos últimos meses, desde quando o STF assumiu a súmula da condenação em segunda instância em 2016. Ou seja, não é surpresa, né? O mundo político, que podia esperar uma reviravolta, nós temos que aprender que na política não se pode ter reviravoltas a cada dia. É importante ter alguma previsibilidade e o julgamento de onde foi previsível em relação à história que está acontecendo. Se foi justo ou não e os impactos disso é outra discussão. Ô Malco, do ponto de vista social, o que essa decisão tomada ontem pelo Supremo pode significar com uma eventual prisão do ex-presidente Lula, que está se tornando cada dia mais palpável, cada dia mais real? São duas coisas que a gente tem que separar, né? O antipetismo, que tem brigado muito como sendo o Lula um símbolo da corrupção, está comemorando muito a decisão de ontem. Eu acho importante lembrar, né, quem chama o PT de organização criminosa, que os juízes do STF, os ministros do STF que condenaram foram exatamente aqueles que a princípio deveriam fazer parte dessa organização, ou seja, que foram indicados pelo próprio PT. E eles não se coadunaram com isso. Eu acho que isso coloca um pouco por terra a tese de uma organização criminosa do Partido dos Trabalhadores. Agora, de outro lado, mais do que o antipetismo, o que simboliza ontem é que a justiça precisa voltar a funcionar neste país, não só para a política, mas também para todas as esferas da sociedade. Isso não vem acontecendo exatamente pela morosidade do judiciário. Então, o problema do Brasil não está na política, está em nossas instituições. O judiciário tem um problema grave a se resolver. A sua porta de acesso, que é restrita àqueles que têm mais dinheiro, que têm mais estrutura, que têm mais condições, e a porta de saída, porque quem tem mais dinheiro e mais condições conseguia protelar os seus processos por muito tempo, evitando a punição dos culpados. Sendo assim, o julgamento de ontem antecipa as penas, e isso é fundamental, que os culpados sejam de fato, cumpram as suas penas neste país. No cenário político, Malco, o que você espera agora da reação, né, dos partidos daqui para frente, que todos estavam em stand-by aguardando essa definição do STF em relação ao ex-presidente Lula? Aí eu entro bem na área da ciência política, que eu gosto mais do que discutir a parte jurídica do fato. Mas eu acho que os partidos, a situação muda bastante. Primeiro, a eleição está polarizada até o momento entre dois extremos. É quase que fosse uma letra M, Delma. Metade do eleitorado estava junto com o presidente Lula, a outra metade está no outro extremo, no outro topo da letra M, com o Bolsonaro. Esses dois extremos se enfrentando, se engalfinhando e deixando o centro do espectro do eleitorado, o centro do espectro ideológico bastante vazio. Aqueles candidatos do centro não estavam falando para ninguém. Alckmin, Marina, Ciro, não conseguiu uma interlocução nesse processo. Com a possibilidade de retirada do presidente Lula do cenário, provavelmente aqueles que estão votando em Bolsonaro por ser antítese de Lula também devem abandonar o candidato. Então a eleição tende a migrar mais para o centro, abrindo oportunidades para outros candidatos. Então essa polarização entre a esquerda e a direita, tal como está acontecendo, pode ser que esteja uma surpresa com a saída do presidente Lula desse cenário. Você aponta aí uma possibilidade que, pelo menos para mim, parece surpreendente, que é uma parte do eleitorado do deputado Jair Bolsonaro migre para essas candidaturas de centro. Explica melhor isso para a gente, Malco. Como é que seria esse processo de migração? Porque muitas vezes a ideia que se tem daquele eleitorado do deputado Jair Bolsonaro é que é um deputado com posturas também um pouco mais extremas, assim como as posturas que ele apresenta. Exatamente, Rodrigo. É esse mesmo eleitor. Agora, o eleitor do Jair Bolsonaro, né, é bom, as pesquisas de opinião mostram com muita clareza. É um eleitor mais jovem, homem e escolarizado. Então, não é um eleitor que não sabe da sua escolha. E tem escolhido ele porque ele representa a antítese de algo que esse grupo não quer, que é exatamente o crescimento do PT ou a retomada do poder por parte do PT.
Uma vez que o PT fique mais frágil, provavelmente o eleitor vai ser capaz de racionalizar de uma maneira diferente e não pensar num voto de ódio, um voto contra alguém, e sim um voto a favor do que ele espera para o país, o que ele espera para si. E dificilmente o que ele espera para o país, o que ele espera para si, vai coadunar com um perfil igual ao de Bolsonaro. O Bolsonaro é um perfil que ele só se justifica a sua existência quando há um ódio muito grande em relação a um outro grupo. Então, com o passar do tempo, e é importante dizer, as campanhas importam e vão levar o eleitor a refletir sobre isso, ele deve fazer uma reflexão e provavelmente Bolsonaro vai perder um pouco da força que tem hoje, ficando ameaçado, inclusive, a sua participação no segundo turno, que hoje parece que seria quase certo, mas com a saída do presidente Lula, eu acho que dificilmente ele chegará também ao segundo turno. E se chegar eventualmente, como ele está no extremo do espectro ideológico, tem menos eleitores do lado de lá, provavelmente ele será derrotado no segundo turno, o que dificilmente o coloca como o futuro presidente do Brasil. Malco, agora falando do ponto de vista do PT, eu vou tentar te fazer uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo amarrar ela direitinho. Os petistas defendem muito que quem o presidente Lula direcionar para representar o PT, aquele eleitorado vai aceitar isso, que o Lula tem uma transferência de voto, um poder de transferência de voto muito forte. Aqueles famosos 30% Isso. que sempre votam no PT. O PT sempre bate muito nessa tecla, né, Delma? Mas, sinceramente, você vê algum representante, o petista mesmo, né, o petista fiel, o petista de partido, que possa substituir o presidente Lula nesse momento? Ou, se não, quem dos candidatos que estão aí, né, mais ali centro-esquerdo, mais de esquerda, que você acredita que herdaria esses votos que foram deixados pelo presidente Lula? Então, são duas coisas, né? Esses 30% do PT não são do PT. É 30% do presidente Lula, né? Ele é muito maior do que o PT mesmo. Essa própria preferência pelo PT, que as pesquisas de opinião mensuram, que eu coloco, o PT tem de 20% a 25% da preferência partidária nesse país. Quando se tira o presidente Lula, esse número cai bastante. A própria eleição aqui de Belo Horizonte, por exemplo, mostra isso bem. O candidato do PT aqui teve perto de 5% dos votos, ou seja, numa cidade que tem uma preferência muito maior do que, então, o candidato do próprio PT teve. Então, isso não é verdade. Agora, Lula é um bom cabo eleitoral, sim. Agora, Lula preso é um cabo eleitoral com muito menos poder de interferência no processo eleitoral. E outra coisa, a eficiência deste cabo eleitoral já foi testada e comprovada. Elegeu Dilma. E os brasileiros não gostaram da entrega que esse cabo eleitoral fez. Então, na campanha, e de novo a campanha importa, caso Lula passe a balizar demais um candidato, o que o outro lado vai dizer é exatamente que vocês querem que Lula indique uma nova pessoa, não é Lula que irá governar, será essa nova pessoa. Vocês querem alguém tipo Dilma de novo? Isso ameaçará o poder de transferência de voto do ex-presidente Lula. E nesse cenário de centro, pensando nas principais pré-candidaturas desse espectro, e aí você citou o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, a ex-senadora Marina Silva, o ex-ministro Ciro Gomes, são candidaturas que podem até ser beneficiadas com a eventual retirada do ex-presidente Lula do jogo político deste ano. Eu te pergunto, qual dessas três pré-candidaturas que, num primeiro momento, parecem ser mais factíveis, poderia ser mais beneficiada com a saída do ex-presidente Lula e até com essa migração dos votos do deputado Jair Bolsonaro que você falava agora há pouco? Acho ótima pergunta, porque eu aposto em duas candidaturas que se beneficiem, né? De um lado, aquele que ficar mais próximo do ideal de Lula, e eu acho que Ciro representa isso mais do que Marina hoje, um discurso mais linear, mais coerente do que o discurso da Marina, que tem sido um pouco errático com o passar do tempo. Então, acho que ele passa mais confiança e o eleitor quer alguma confiança também nesse processo. Então, acho que o Ciro se beneficia de um lado e, de outro lado, Alckmin também se beneficia com parte da parcela do Bolsonaro que deve sair. Então, eu acho que a eleição vai ficar mais dividida, com mais candidatos beirando aí 12%, 15% dos votos, mais incerta, mais emocionante e mais difícil para o eleitor fazer a sua escolha. Mas, pelo menos, que ele não faça ela com ódio e faça ela olhando para frente, no retrovisor, no para-brisa do carro, olhando para a frente do país e pensando o que é melhor para o país, e não votando contra um candidato, que é o que ele estava fazendo, escolhendo ou Lula ou Bolsonaro. Malco, o que a gente percebe, pelo menos eu tenho essa impressão, é que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, apesar dele ser hoje o pré-candidato que tem o maior número de apoios, né, em termos de partidos, isso já foi divulgado, a gente não vê uma empolgação do eleitorado, ou pelo menos a candidatura dele deslanchar. Você atribui isso a quê? O Alckmin tem um problema que ele é um pouco pessoal mesmo, né? Assim,
ele demonstra pouca garra, pouca gana no poder, pelo menos frente às câmaras na relação com o eleitorado. No jogo político ele não tem sido assim, né? Tem conseguido grandes conquistas, tem conseguido grandes aliados, montando uma boa base de partidos, seja na articulação política, sim. Agora, na relação com o eleitorado, ele é um pouco mais tímido, mais acanhado. Eu acho que com o passar do tempo, e o eleitor nesse momento vai querer moderação. A crise nos faz procurar algo mais certo, a crise nos faz procurar algo menos espalhafatoso. Isso combina com o perfil de Alckmin, por isso que eu acho que ele tem grandes chances de crescer nesse cenário de menos polarização. Ô Malco, eu queria voltar a falar especificamente da situação do ex-presidente Lula. O que pode significar para a política brasileira, e aí eu te pergunto para a política como um todo, a figura de um ex-presidente da República que saiu do cargo nadando em popularidade, ter essa figura presa atrás das grades? O que isso pode significar para a esquerda, mas também para a direita brasileira, para o centro da política brasileira? A grande esperança, né, é que isso representasse que ninguém está acima do bem ou do mal, que ninguém está acima da lei, etc. Agora, para que isso aconteça, Rodrigo, não se pode achar que Lula é o grande ladrão desta nação, é o chefe da quadrilha e que, prendendo o chefe, nós já demos a lição de moral que precisávamos dar a este país. É importante que os processos, que está acontecendo com Lula, não se restrinja ao presidente Lula, que isso continue para que seja cada vez mais difícil que políticos continuem agindo, usando o equipamento e o aparelho do Estado em relação à sua causa ou ao seu benefício pessoal. É claro que Lula não será o último. Agora, é importante que a gente não tenha a ilusão que, prendendo Lula, a justiça está feita nesse país, que o nosso passado está passado a limpo. Ainda temos muito o que fazer para que tenhamos melhores instituições políticas, melhores políticas e, por consequência, melhores políticas públicas para os brasileiros. Malco, a gente tem falado muito sobre os pré-candidatos, mas a gente tem também aí o presidente Temer, que o partido já começa a defender uma candidatura dele, ele fica ali em cima do muro, se vai ser candidato ou não. A gente tem o Meirelles, que acabou indo para o MDB, agora é MDB, né? Mudou o nome, não tem mais o P na frente do partido. Mas você acredita que essa candidatura do Meirelles, ela pode vingar realmente? Ou seria, vou usar a expressão, burrice do Temer tentar encarar uma eleição esse ano? Eu acho que, vamos lá, um político disputando a reeleição, um político que pode disputar a reeleição, perder a oportunidade de defender o seu legado, eu acho que é uma burrice. Então, eu acho que naturalmente todo candidato deveria sim disputar uma eleição, mesmo que perca, porque é importante que ele esteja no cenário e colocando as suas ideias, os seus ideais. Agora, é claro, e todos nós sabemos disso, o próprio presidente Temer sabe também, que é uma candidatura que não tem nenhuma possibilidade de alcançar a vitória, né? Quem teve uma recuperação espetacular de popularidade, ele dobrou a sua popularidade nos últimos tempos. Ele passou de 3% para 6%, ou seja, é o presidente mais impopular da nossa história, que tomou medidas impopulares, que teve, é importante falar isso aqui na rádio, né? O que aconteceu antes de ontem no Twitter, né, quando as Forças Armadas começam a se manifestar de um jeito que não estava se manifestando nesse momento, é resultado da política errática do presidente Temer com a intervenção do Rio de Janeiro. Temer sabia que não teria mais condições de implementar as suas reformas no Congresso Nacional, sabia que não levaria a cabo o seu governo com a proposta que estava e tentou ter uma saída com o uso das Forças Armadas no Rio de Janeiro. Isso empoderou os generais e que se dão direito agora de opinar sobre política. Então, esse tipo de ação errática do presidente Temer faz com que as consequências a gente esteja colhendo. A gente passa a ter uma ameaça que até então não tinha. Ou seja, é um candidato que não é querido, é um presidente que não é querido e, por isso, não terá chance. Agora, disputar a eleição, se ele tiver 2%, 3%, 5% dos votos, parabéns para ele e defenda o legado do seu governo na esfera durante a campanha. Você citou aí essa manifestação do presidente, do comandante do Exército no Twitter, e outros têm se manifestado também. E aí eu te pergunto o seguinte, a partir desse maior protagonismo das forças de segurança agora, dessas manifestações públicas em redes sociais dos figurões aí das Forças Nacionais de Segurança do Brasil, das Forças Armadas, existe uma ameaça real deles quererem praticar um novo golpe militar, a exemplo do que houve em 64?
Eu acho que essa ameaça ainda está longe, mas ela está cada vez mais perto e não podemos brincar com essa distância. Democracia tem que ser um valor que seja inalienável, tem que defendê-la constantemente, ou seja, não pode haver espaço para isso. E Temer, quando empoderou os militares, ele acabou abrindo esse espaço, esse debate, que não era para ser aberto, essa lacuna nesse país. Nós temos que deixar claro que aconteceu na nossa história e que ela não se repita mais. Então Temer erra ao empoderar os militares, erra ao falar que a liberdade de expressão, a manifestação do general, que não falou em nome de si, falou em nome da instituição no seu Twitter. Então, isso é importante que o presidente age de uma maneira diferente e que nós condenamos veementemente esse tipo de ação. Esse tipo não pode ser tolerada nesse país, porque a história não quer dizer que está garantido ou construído na mesma direção. A história, às vezes, dá voltas e as voltas nem sempre são em boas direções. Malco Camargo, cientista político, falando conosco hoje aqui no Café com Política a respeito dessa decisão do Supremo Tribunal Federal de negar o habeas corpus preventivo, o mérito do habeas corpus preventivo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e falando mais amplamente também sobre política, claro. Muito obrigado por essa nova visita, pela nova participação aqui no Café com Política hoje, Malco. Sempre um prazer, Rodrigo. Prazer, Delmo. Obrigado aos ouvintes. Prazer é nosso, Malco. Sempre uma aula aqui pra gente. É verdade.